Rapaziada, olha o Fluminense aí que sofreu, mas conseguiu uma vitória incrível pra cima do Hyundai. Sofreu mais do que devia, mas conseguiu sair com a vitória. Então vamos falar dessa partida de hoje, que o Fluminense foi pra cima do Hyundai. Então vamos falar um pouquinho, né? O Fluminense que veio com o seguinte time, né? Era Fábio no gol, nas laterais tinha Guga e Fuentes, no dupla de zaga era Thiago Silva e o Freires, no meio de campo tinha o Lima, tinha o Hércules, tinha Ganso, John Arias para um lado, Serna do outro e Germancano no ataque. Essa era a equipe do Fluminense que vinha a campo hoje para enfrentar o Ulsan HD, né? Basicamente, no início do jogo, quem dominava as ações era o Fluminense. O Fluminense foi majoritariamente melhor do que a equipe do Ulsan e conseguiu muitas vezes mais trazer perigo, ter finalizações ali e colocou o goleiro coreano, agora não vou lembrar o nome, para trabalhar, né? O goleiro fez boas defesas ali, né? O Ko, se não me engano, né? Ele fez boas defesas, 3 a 4 defesas ali, que eu considero boas defesas, até que o Fluminense, depois de tanto insistir, consegue o gol aos 27 minutos. John Arias, numa baita cobrança de falta, faz o segundo gol de falta dessa Copa do Mundo de clube. Só ele e Messi conseguiram fazer um gol de falta até agora. E aos 27 minutos, John Arias coloca o Fluminense à frente do placar, merecidamente, porque tá jogando melhor, criando, fazendo por onde e conseguindo fazer o gol exatamente aos 27 minutos. Depois, não demora muito, o Fluminense continua na intensidade, mas deu uma bobeada legal. O Ulsan conseguiu seu primeiro ataque na partida, uma jogada que vem pela direita, a bola atravessa a área toda e sobra pro Lee, né, que dá um baita chutaço ali, com meio sem ângulo, mas como o Fábio estava fora do gol, ele vai lá e empata pro Ulsan. E não só isso, o Ulsan ainda consegue virar o jogo, né? E o segundo gol, cara, ele chega a ser pior do que o primeiro, né? O Fluminense já poderia estar ganhando esse jogo antes de tomar o gol por 3 a 0, por 4 a 0, pelas chances que criou, mas não, tava ganhando só de 1 a 0, tava perdendo boas oportunidades. Aí vem e toma esse gol que já não seria muito aceitável. Mas você entende ali, né? O Sam teve uma chegada e fez o gol, mas o segundo gol, cara, é um cruzamento que vem pela esquerda e depois o Hun Sang completa pro gol, cara. Ele dá um peixinho, ele tá quase no chão, velho. O cara quase cabeceia o chão para fazer o gol, né? A marcação do Fluminense bem fraca nesse quesito. O primeiro gol também teve erro de marcação. O Fluminense erra em dois erros individuais da equipe do Fluminense. O Ulsan dá 2 chutes, faz 2 gols. E assim termina a primeira etapa, 2 a 1 para a equipe do Ulsan, né? O Fluminense não consegue sair com resultado positivo no primeiro tempo. Criou muito mais que isso. Teve mais de quase 15 finalizações no primeiro tempo. Mas não consegue transformar essas finalizações em gols, né? Poderia ter saído goleando no primeiro tempo, mas não. Sai derrotado, né? Por conta de erros defensivos que custaram caro nessa primeira etapa. No segundo tempo, o Fluminense foi lá e deu show e consertou isso tudo, né? E no segundo tempo, o que o Fluminense faz? O Fluminense vem com uma única mudança, que é a entrada do Everaldo, né? O Renato Gaúcho já coloca um atacante justamente para ter essa ideia de querer uma equipe mais ofensiva, né? E é isso que ele faz. Ele coloca o Everaldo e mais para frente ainda ele coloca o Keno e o Nonato, jogadores muito importantes que mais para frente resolveriam a partida para ele. Ainda, né, com o Fluminense pressionando, a equipe do Ulsan caiu totalmente de rendimento e não conseguiu exercer ainda o que estava fazendo nesse final de primeiro tempo, né? Porque obviamente a equipe do Ulsan estava jogando por uma bola e não estava conseguindo mais buscar essa bola, né? Já que o Fluminense estava totalmente ali empenhado e conseguiu se arrumasse um pouco defensivamente. O gol do Fluminense, que é de empate, ele sai exatamente aos 66 minutos. 20 minutos depois já tinha entrado o Keno e também o Nonato. O Keno já deu uma movimentação melhor ali pelo lado. Particularmente já era para ter entrado no intervalo. O Serna não fez um bom jogo, na minha opinião. Senti o Serna muito apagado, não conseguiu fazer nada. E o Keno entra, já começa a dar um salseiro mais ali pelo lado esquerdo, mas o gol não sai nem com ele. O gol sai, é uma bola que vem para a área, e a bola sobra com a área ali, a entrada da área aberta, para o Nonato chegar dando uma chapada e aos 66 minutos empatar a partida para o Fluminense. Que naquele momento o empate já não seria tão bom para o Fluminense, mas devido às consequências era o que o Fluminense tinha que fazer, porque tinha muito tempo ainda
para buscar a virada, que era o que o Fluminense fez. O Fluminense continuou pressionando, se manteve firme no ataque, foi chegando, o goleiro foi pegando as bolas, o Fluminense chegando, tendo boas oportunidades, mas a bola não queria entrar. O Russan, de fato, morreu, né? Qualquer tipo de futebol que a equipe coreana vinha praticando, né? Que não era muito, né? Foram basicamente 2 chances isoladas que tiveram no primeiro tempo, fora isso. O Fluminense colocou eles na roda. Pra mim, o Fluminense fez mais uma boa partida, só realmente pecou no primeiro tempo na questão da marcação e na questão mesmo da finalização, mas no segundo tempo foi pra cima, foi fazendo as mexidas, até que depois de tanto insistir, uma bola que fica numa bagunça dentro da área, uma bola que vem pelo lado direito. Dentro da área, o zagueirão Freitas está lá, faz seu primeiro gol com a camisa do Fluminense, aos 83 minutos, faz o gol da virada do Fluminense. E depois de tanto insistir, depois de tanto se lançar ao ataque, consegue a virada contra o Ulsan, uma virada muito importante, que naquele momento, que quando foi feito o gol, colocava o Fluminense em segundo colocado do grupo, atrás do Borussia pelo saldo de gol, que seria ultrapassado quando depois o Fluminense, mesmo com a vitória, continuou com o âmbito de buscar o 4º gol para poder fazer saldo, consegue esse gol já nos acréscimos, com o John Arias, que fez uma partida sensacional, inclusive escolhido o craque do jogo. Você pode conferir as estatísticas dele lá no canal, que a gente vai fazer uma postagem fazendo uma análise da partida dele, né? Uma postagem no nosso YouTube, também no nosso Instagram, que você pode seguir lá, o Resenha Fute FC. Mas voltando a falar, né? O Arias, ele dá um baita cruzamento pro Keno, que tava merecendo um golzinho, que o Keno teve que perder algumas oportunidades na bola rolando, até que, de cabeça, ele manda pro fundo da rede aos 90+3, e numa partida em que o Fluminense sofreu até demais, consegue fazer o 4-2, e ainda no final do jogo, que se não fosse o Fábio, a partida acabaria 4-3, e nem colocaria o Fluminense como o primeiro colocado, mas o Fluminense é o primeiro colocado do grupo, por conta do saldo de gol. E agora, né, com essa partida 4-2, sofreu, jogou melhor a partida inteira do que o Ulsan. O Ulsan só foi melhor nesse último lance do jogo e nos últimos 40 minutos ali, nos últimos 10 minutos da primeira etapa. Fora isso, o Fluminense domou o controle do jogo, só realmente faltou converter as chances e também, né, o goleiro coreano também fez boas defesas. Agora, qual é a situação do Fluminense? O Fluminense é líder do grupo com 4 pontos, não de forma isolada, porque o Borussia também tem 4 pontos, porque venceu o Mamelodi. Tem resumo aqui também no canal sobre esse jogo. Aí, agora, o que o Fluminense precisa? O Fluminense vai enfrentar o Mamelodi e o Borussia vai enfrentar o Ulsan. Na minha lógica, o Borussia vai vencer o Ulsan, não sei por quanto, mas aí o Borussia iria 7. Seguindo o mesmo raciocínio, o Fluminense vai vencer o Mamelodi. Aí, o que vai distinguir quem vai passar ou não, né, em primeiro e segundo, vai ser quem fizer mais gols ou não. O Fluminense tem um gol à frente do Borussia, né, mas para mim o Fluminense não está classificado, porque se o Mamelodi empatar contra o Fluminense, pode ali acabar eliminando a equipe, né, caso o Borussia vença. Há uma combinação de resultados, mas favorece tudo para o Fluminense, que necessariamente precisa depender só dele mesmo para poder vencer e pode até passar como líder do grupo. Tá bem pegado esse grupo, porque o Mamelodi tem 3 pontos ainda. Qualquer coisa que o Mamelodi arrumar ali contra o Fluminense já pode ser crucial para definir quem vai passar, né? Mas o Fluminense faz uma boa partida, né, na minha opinião. Acho que contra o Borussia o Fluminense foi mais time, né? Foi mais time, criou menos do que o jogo de hoje, obviamente, porque a equipe do Ulsan, mesmo com aquele Borussia que não jogou tão bem, comparado com o do Ulsan, é uma grande diferença a equipe do Borussia para a equipe do Ulsan. Mas o Fluminense naquele jogo foi mais time do que hoje. Hoje o Fluminense vira esse jogo não mais na qualidade, não mais na habilidade, mas sim no coração. É uma vitória que vem também muito das mexidas do banco, né? Dos gols que saíram. O Nonato veio do banco e o Keno veio do banco, né? Então são dois ali que logo já entraram e já resolveram. Principalmente o Nonato, que entrou, se não me engano, aos 50 e pouco, em menos de 15 minutos, já resolveu a partida. Então é um jogo que o Fluminense vai lá, não começa bem a partida até, erra defensivamente, sai derrotado no primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, determinado, jogando como começou a partida na primeira etapa, busca o empate, busca a virada e ainda busca ampliar ainda essa questão de saldo de gol para sair como líder do grupo após essa rodada 2, né? O Fluminense está no grupo F. Agora o Fluminense aguarda a próxima rodada para enfrentar o Mamelodi. Mas e aí? Será que o Fluminense vai passar em primeiro, vai passar em segundo, não vai passar? Comenta aqui o que você acha dessa partida do Fluminense. Tem uma análise
descritiva da partida, um texto falando sobre o jogo. Também tem um vídeo curto, só você seguir a gente nas redes sociais aí, dar um apoio se você viu aqui pela primeira vez. E a gente postou a análise de todos os times brasileiros. Tem o do Fluminense, que é esse vídeo que você está assistindo, tem o do Flamengo de ontem e também tem o jogo do Palmeiras e também do Botafogo, que foram na quinta-feira, né? Só jogaço. Todos os brasileiros ganharam. Inclusive, olha aí, né? Todos os brasileiros ganharam, todos estão invictos, né? Ninguém ganhou os brasileiros ainda. Então é isso, e é isso, valeu!